Bom, e durante a cerimônia de posse dos ministros, Lula assinou uma série de medidas provisórias, decretos e despachos. Foi o primeiro ato do Lula como novo presidente da República. E o repórter Heraldo Pereira acompanhou a cerimônia e traz agora pra gente os detalhes dessas medidas. Olá, boa noite, Heraldo. Olá, Poliana, boa noite, Maju, boa noite a todos. Ainda há expediente aqui no Palácio do Planalto, pelo menos expediente administrativo. Isso porque foram assinados vários atos, portarias, decretos e também medidas provisórias. Eu vou relacionar aqui as medidas provisórias. Medidas provisórias, como se sabe, têm força de lei, já estão valendo, já estão em vigor. Uma delas cria a nova configuração da Esplanada dos Ministérios. A Esplanada dos Ministérios, que no governo Lula tem 37 ministérios. Há também a medida provisória assinada pelo presidente da República, que garante o pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família. E a medida provisória da prorrogação da desoneração de impostos federais sobre combustíveis. Essa medida foi alvo de muita discussão entre a ala política e a ala econômica do governo. Isso até hoje. Inclusive, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, foi um dos articuladores desta solução, junto com outros ministros, com a participação também do presidente da República. Vamos ouvir o que disse o ministro Wellington Dias. A decisão foi de, enquanto se tem uma medida duradoura, e haverá a necessidade também de não desorganizar mais ainda, não ter, por exemplo, um impacto forte na inflação já no começo do mandato. O combustível, ele diretamente, termina impactando tanto na inflação, depois do juro. Então eu creio que, de forma muito responsável, o presidente preferiu ter um tempo de 90 dias para que a equipe possa se debruçar e apresentar uma proposta que seja sólida, que seja sustentável, como tínhamos no passado, para a equalização do preço dos combustíveis, né, gasolina, óleo diesel, querosene e também o gás. O presidente assinou também outros atos. Eu vou relacionar aqui alguns deles. Ele assinou decretos para alterar a política de controle de armas e para estabelecer o Fundo da Amazônia e uma determinação para que a Controladoria Geral da União reavalie num prazo de 30 dias as decisões do governo Bolsonaro, o governo anterior, que impuseram sigilos sobre informações e documentos da administração pública. Essas medidas já estão sendo publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União, que está rodando neste momento aqui em Brasília para a oficialização desses atos, que, ao contrário das medidas provisórias, não entram em vigor automaticamente. Eu volto agora, Poliana, Maju. Obrigada, Heraldo. E seguindo aí a programação da posse, o presidente Lula chegou agora há pouco no Ministério das Relações Exteriores, que fica aqui pertinho. Você vê aí as imagens. Lá ele recebe os chefes de Estado e de governo e também outros convidados. É isso, e o repórter Marcos Lozecan está em Itamaraty e acompanha toda a movimentação para a festa. Oi, Lozecan, boa noite para você. Conta pra gente como estão os comes, os bebes, os convidados. Boa noite. Boa noite, Maju, boa noite, Poliana, boa noite a todos que nos assistem. Realmente muitos comes e bebes, isso é lá no andar de cima, onde estão as autoridades convidadas. Essa é uma festa que marca o fim das festividades oficiais, porque nas ruas a gente sabe, essa festa da democracia vai continuar, inclusive com um show aqui na Esplanada dos Ministérios. Essa festa faz parte do cerimonial pós-posse, quando o empossado convida as autoridades de já posse para um coquetel e depois um jantar. É bem verdade que o presidente Lula perdeu o coquetel. Ele chegou atrasado, o coquetel já tinha rolado, mas o jantar está acontecendo neste momento, como eu disse, lá em cima. O presidente Lula chegou, foi ovacionado, teve cantoria, muito aplaudido. Aqui no Itamaraty a festa acontece e não poderia ser em outro lugar. Este é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então a festa está acontecendo no lugar certo. Os primeiros convidados chegaram por volta das 6 horas da tarde. O primeiríssimo foi o presidente de Portugal, depois o presidente da Alemanha, alguns embaixadores.
Alguns até já foram embora porque não conseguiram esperar, têm compromissos, mas isso não impede que a festa seja bonita e que seja importante para a democracia. Aqui o próprio presidente também já disse que vai embora logo, assim que terminar o jantar, porque ele vai participar do show que está acontecendo na Esplanada dos Ministérios. São 18 chefes de governo e mais de 60 embaixadores representando seus países e todos aqui presentes para acompanhar esse momento particular, esse momento histórico. E também outras pessoas, você mesmo disse isso, Maju, outros convidados, entre eles o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo, que quando chegou foi muito aplaudido aqui no Itamaraty. Essa maior quantidade de pessoas de todo o planeta dão uma ideia do que vai ser o governo Lula em termos de relações internacionais. Lula, quando era candidato, já dizia que o Brasil passaria a se relacionar de outra forma com todos os países do planeta. É o que você vai ver agora na reportagem do Bruno Tavares. O palácio construído para apresentar o Brasil ao mundo recebeu uma boa parte dele. Representantes de mais de 120 países passaram neste domingo pelo Itamaraty. Chefes de Estado, de governo e de poder, ministros, chanceleres e líderes de organizações estrangeiras. Do exterior vieram 65 delegações para acompanhar a posse do presidente Lula, número 3 vezes superior ao registrado na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e 4 vezes o da posse de Jair Bolsonaro, em 2019. Durante a solenidade no Congresso, alguns desses convidados se misturaram aos parlamentares brasileiros. Apesar da revogação da norma que, desde 2019, proibia membros do alto escalão do governo venezuelano de entrar no Brasil, o presidente Nicolás Maduro não veio. Foi representado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues. União Europeia, Reino Unido e França mandaram enviados especiais. Representantes da Rússia e da Ucrânia hoje dividiram o mesmo espaço. O número recorde de autoridades estrangeiras na posse, segundo Itamaraty, e a presença de governantes que nos últimos anos eram tratados com distância e até como desafetos, marcam uma mudança de rumo na política externa brasileira. A ordem agora é para reconstruir pontes e a defesa do meio ambiente é um dos caminhos. Numa entrevista exclusiva ao Fantástico, o novo chanceler Mauro Vieira destacou que o Itamaraty terá uma secretaria dedicada ao clima, meio ambiente, ciência e tecnologia. Nós sempre tivemos protagonismo, um grande ativismo nessa área, e nós temos também a grande possibilidade de mostrar resultados ao mundo. Nós temos uma matriz energética limpa, nós temos possibilidade de desenvolver todas as tecnologias para ajudar a preservar o meio ambiente, para proteger a Amazônia, cuja soberania, não há dúvida que é nacional, mas é um bioma importante para toda a humanidade. Outra prioridade, segundo ele, é fortalecer os laços com os países do Mercosul. Interesse também demonstrado pelos presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e do Chile, Gabriel Boric, presentes na cerimônia de posse. O Itamaraty já confirmou que, mantendo a tradição, a primeira viagem ao exterior de Lula como presidente será para a Argentina, ainda este mês. Separados, nós perdemos força, perdemos impulso. Juntos, sobretudo, as duas grandes economias, Brasil e Argentina, juntas com o Uruguai, Paraguai e, em breve, a Bolívia, criam um grupo que tem mais peso, mais volume para negociar com outros países. O Mercosul, evidentemente, será uma peça central da nossa política regional. Mauro Vieira disse ainda que a intenção é destravar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, paralisado desde 2019 por divergências na agenda ambiental. Em relação às duas maiores potências mundiais, a intenção do Itamaraty é dar o mesmo tratamento a Estados Unidos e China, que enviaram como representantes para a posse a secretária de Interior americana, Debbie Haaland, e o vice-presidente chinês, Wang Qishan. São dois grandes parceiros importantíssimos, primeiro e segundo parceiro comercial do Brasil, são dois centros de poder enormes, gigantescos, e são parceiros tradicionais do Brasil.
Conseguir esse equilíbrio no mundo polarizado, ainda sob os efeitos de uma pandemia e com países em guerra, não será fácil, alerta o professor de Relações Internacionais da USP, Fernando Loureiro. Há, sem sombra de dúvida, problemas potenciais nesse novo mundo, mas também uma janela de oportunidade. Uma oportunidade para a economia brasileira, para a gente ter mais renda, mais desenvolvimento e uma sociedade mais justa e menos desigual. E um dos fatos que marcaram essa posse, né, Poliana, foi sem dúvida o esquema de segurança fortíssimo, o maior da história no período democrático. Vocês devem ouvir aí, vez ou outra, o barulho do helicóptero sobrevoando aqui a área enquanto a gente fala. E o número de agentes escoltando o carro presidencial, por exemplo, nunca passou de 10. Hoje chegou a 40.